Olá, pessoal. Bom, vamos resolver mais uma questão, agora do nível 2, a questão 2 de 2022. Olha lá, que coincidência. Questão 2 do nível 2, 2022. Quem sabe a resposta da 2? Vamos ver, né? Como que fica isso daí. Então, essa questão aqui vai falar um pouco da ideia de soma e subtração de acordo com o processo de um jogo. Então, a gente vai perceber que normalmente isso acontece muito, essa questão da associação de pontuação em jogos, o que acontece com uma equipe, com outra, e como isso vai fluindo até chegar naquele resultado que é solicitado pelo problema. Então, a gente vai perceber que é uma questão bem interessante da gente analisar, e aqui pouco importa quem ganha ou quem perde, porque aqui a sequência ela vai ser sempre a mesma, independente de qual jogador. O que importa para a gente é a sequência que está sendo obtida. Então vamos lá, vamos perceber isso daí. Tá lá, questão 2, ele coloca o seguinte: ó, em cada partida de um jogo disputado por dois jogadores, há sempre um vencedor, ou seja, não há empates. Ou ganha ou perde, e automaticamente, quando um ganha, o outro perde. E daí o que ele fala? Cada jogador começa com 100 pontos. Então vou até marcar aqui, ó, para já ir marcando, jogador A e jogador B. Esse daqui começou com 100 pontos, tá aqui, e esse daqui também começou com 100 pontos. Beleza? Olha o que ele fala. Quem vence uma partida soma 5 pontos. E quem perde uma partida perde 2 pontos, subtrai 2 pontos. O jogo termina quando a soma dos 2 pontos dos jogadores ultrapassar, né, passar 300 pontos. Então vamos pensar o seguinte, daí ele fala, né, após o encerramento, quantas partidas foram realizadas. Então, o jogo ele vai se encerrar quando ultrapassa 300 pontos. Então não pode ficar infinitamente. Antes de fazer os 300 pontos, o jogo ele não pode acabar. Então olha aqui, se a gente for analisar o que a gente tem agora, eu vou pôr aqui, ó, a pontuação final. Agora ele está com 200 pontos, 100 de cada um. Se eu fizer a primeira partida, vamos colocar aqui, ó, partida 1. Vamos supor que o jogador A ganhou. Se ele ganhou, ele vai para 105 pontos. Como o jogador B automaticamente perdeu, ele cai para 98 pontos. Se eu somar, que nem eu somei aqui, deu 200. Se eu somar 105 mais 98, nós vamos ter 203 pontos. Vamos para a segunda partida. Percebam que o jogo não pode acabar. Por que o jogo ainda não acabou? Porque não chegou nos 300 pontos. Segunda partida. Vamos supor que o jogador A ganhou de novo. Se ele ganhou, ele vai para 110 pontos, porque ele fez mais 5 pontos. O jogador B automaticamente cai para 96 pontos. Ganhou 5, perdeu 3. Se eu somar esses dois valores, a gente chega no valor de 206 pontos. Olha lá, nós estamos acumulando ponto. Ainda não deu. Vamos continuar. Aqui eu só estou mostrando a sequência, o que está acontecendo entre um jogo e outro. Vamos pensar aqui na terceira situação. Vamos supor que agora o jogador A perdeu. Então ele cai para 108 pontos. Automaticamente, o jogador A ele vai para 101 pontos. Perdeu 2 e ganhou 5. Então aqui ele ganhou 5, perdeu 2. Ganhou 5, perdeu 2. Agora, como ele perdeu a partida, ele perde 2 e o outro ganha 5. Se eu somar isso daqui, vai para 209. Então, só para a gente entender o que vem acontecendo, se eu marcar aqui, ó, que cada vitória ela vale 5 pontos e a derrota ela perde, né? Vou colocar aqui, ela perde 2 pontos, isso aqui ganha e aqui perde. O que significa? Se um jogador ganha 5 e o outro jogador perde 2, automaticamente, em cada jogada que a gente fizer, a gente vai ter uma diferença de 3 pontos somados. Ou seja, sempre, independente de quem ganhou, a gente vai ter sempre 3 pontos a mais. A gente pode perceber isso aqui do lado. Ó. Começou com 200 pontos. Ganhou 5, perdeu 2, automaticamente aumentou 3, ó, foi para 203. O próximo, ganhou 5, perdeu 2, aumentou 3. E isso vai acontecer até o final do jogo. Em outras palavras, se tem o jogador que ganha 5 e o outro perde 2, ele fica com uma diferença de 3. Então esses 3 pontos, a cada partida, ele vai ser somado no total.
independentemente de quem ganha ou de quem perde. Então foi isso que eu falei. Aqui a questão da vitória ou da derrota não importa pra gente, e sim o processo do que está acontecendo. Se isso vai sempre acontecer, ou ganhar ou perder, para cada uma das vitórias, a gente vai ter essa diferença de 3 pontos. Como o jogo iniciou com 200 pontos, e ele falou para a gente que tem que ultrapassar os 300 pontos, o que significa? Eu não preciso de mais 100 pontos? Então, se eu pegar 100 pontos que eu preciso somar para poder atingir os 300 e dividir por 3 pontos de cada rodada, vou até marcar aqui, ó, de cada rodada, o que significa que esse resultado aqui vai ser 33,333. Ou seja, se eu fizer 33 partidas, a gente atinge 299, porque é 3 pontos por rodada, 33 rodadas. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar então de 34 partidas. Se eu tiver 34 partidas, eu vou gerar um total de 102 pontos, somado com 100 pontos de cada um, a gente ultrapassa os 300 pontos. Automaticamente, o jogo ele se encerra. Com 33 partidas, a gente chega em 299. Na 34ª partida, a gente ultrapassa os 300 pontos. E ele fala que após ultrapassar, o jogo é encerrado. O que significa que a gente necessita de 34 partidas, independente de quem ganha ou de quem perca, para a gente poder efetuar aí a disputa desse jogo e ter um vencedor. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Olha lá, 34 partidas. Então é isso, pessoal. Dá uma analisada, verifica, qualquer coisa volta o vídeo, assiste de novo, tá bom? Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.